A terceira pergunta vai para o Caio Coppola. A punição atingirá outros políticos em situação parecida, Caio? Olha, depende. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, vem demonstrando aí um absoluto desrespeito não só pela lei posta, mas também pela sua própria jurisprudência. Isso ficou claro em casos envolvendo questões de liberdade de expressão. A ministra do Cala a Boca Já Morreu censurou previamente, né, um documentário, não é verdade? Isso é de registro público também. Mas, de qualquer jeito, eu queria mostrar uma contradição na própria decisão, né? Porque a decisão, ela anula, né, a candidatura, né, ela retrocede até o registro da candidatura é inválido, mas, ao mesmo tempo, ignorando essa suposta nulidade dessa candidatura, mantém os votos para o partido do deputado cassado. Isso é um indício inequívoco de uma decisão que pode ter sido, né, tomada por questões políticas de forma casuísta, até contemporizando. Como assim? Não é nulo? Então por que os votos são partido? Por que os votos não são anulados? Não é verdade? E olha só, a gente vem discutindo isso na mesma semana em que nós tratamos da PEC da anistia, ou melhor, da PEC da impunidade, que é um perdão universal e irrestrito a vários partidos políticos de todos os espectros e que é sim encampado pelo partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, né, que violaram justamente a lei eleitoral, desrespeitando as regras de cotas. É muita contradição num tema só. Zé Eduardo, a punição vai atingir outros políticos em situação parecida? Precisa atingir em situação equivalente, ou seja, a pessoa tem situações já propostas anteriormente, de pedidos disciplinares, já foi condenado anteriormente, tem fatos graves a serem examinados e aí então deve atingir sim quem esteja na mesma situação de Dallagnol, não importa se é de direita ou se é de esquerda. Agora, Caio, essa questão de contagem de votos é a justiça eleitoral pacificada, sempre é assim, Caio, por favor. Quando eu indefiro o registro, indeferimento de registro não é nulidade, é indeferimento de registro, porque não havia condições de elegibilidade, o voto do eleitor vai para a legenda. É assim que o TSE sempre decidiu, Caio. Não vamos dizer que há nisto uma anomalia, isto é a jurisprudência, isto é o direito, é assim que se faz. Então, por favor, não vamos tentar tirar de coisas que sempre foram decididas construções fantasiosas como se houvesse aqui uma anomalia. Aliás, o próprio TSE, na decisão de ontem, não atacou o Dallagnol por uma outra causa, que era a sua condenação nas contas do TCU. Por que não atacou? Porque havia uma liminar. E o ministro relator, Benito Gonçalves, disse, não, neste caso tem uma liminar, eu não posso, independente de eu considerar que isto é correto ou não, essa suspensão da decisão do Tribunal de Contas da União não pode ser utilizada como fator de inelegibilidade. A outra interpretou que sim. Ou seja, uma decisão bem lastreada. Eu posso discutir premissas de uma decisão, mas jamais posso atacar as pessoas e ver anomalias onde elas não existem. Caio, tem 1 minuto para réplica. Olha, meu trabalho é como crítico. Você acha correto você tornar uma situação nula e considerar os efeitos dela? Inclusive com benefícios políticos para a legenda, para contemporizar interesses? Eu acredito que não. E outra coisa, doutor, você falou aqui para a nossa audiência que procedimento e processo são sinônimos. Olha só, na ementa do acórdão, né, o entendimento é diverso. Ele diz o seguinte, alega-se que o recorrido, Deltan Dallagnol, antecipou seu pedido de exoneração do cargo de procurador da República para contornar a concreta possibilidade, meu Deus, não dá para falar isso sem rir, de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares. São fases diferentes. Não há que se falar que são sinônimos de forma alguma. E mais, vamos falar do princípio da presunção de inocência, mais uma vez ele, né, falando isso para um garantista. Não é plausível que ele fosse absolvido nesses processos? Então, essa decisão ela soa eminentemente política e não judicial. Zé Eduardo. Caio, a linguagem corrente hoje do direito administrativo, me desculpe, essa até é uma matéria que eu dou aula, é procedimento e processo serem expressões equivalentes. Alguns utilizam a expressão procedimento tentando diferenciar de processos para fazer uma distinção entre procedimentos preparatórios e processos punitivos. Mas
hoje, no direito administrativo mais moderno e atualizado, se precisar depois eu te indico as obras para isso, procedimento e processo são expressões equivalentes. A própria lei de licitações que utilizava outrora procedimento, hoje usa processo para licitação. Então, portanto, não é por aí, Caio, por favor. E também não vamos dizer, se você acha injusto ou justo, você tem todo o direito de achar justo ou injusto, mas a jurisprudência é pacificada. Os votos têm que ser recontados. Não foi neste caso, Caio. Um analista político, um jurista podem achar o que querem, agora não podem desvirtuar os fatos quando eles são fatos. A jurisprudência aponta sim e a decisão está de acordo com a jurisprudência. Eu queria que os dois ficassem aqui só um minutinho, vou quebrar aqui a regra até do debate, mas queria 30 segundinhos de cada um que falasse por que todas as narrativas miram no ministro Benedito Gonçalves nesse momento, quando a gente teve uma decisão por unanimidade. Vou começar pelo Caio. Olha, como eu disse, né, na minha fala inicial, uma maioria não tem o poder de tornar o errado certo. É simples assim. Então, é irrelevante se essa decisão foi por maioria ou não, porque vai saber como foi formada a convicção dos ministros, né? Eu não sou o gênio da lâmpada para saber como isso se deu. Agora, o que a gente tem aqui é uma violação realmente à democracia, né? A ignorar completamente, atropelar aí o desejo de centenas de milhares de eleitores, né, numa decisão absolutamente controversa. Bom, se não fosse controversa, não haveria tanta polêmica. Sim, Zé Eduardo. No tribunal não foi controvérsia, Caio, não foi maioria, foi unanimidade. Inclusive por magistrados nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, portanto, não há nenhum problema em relação a isso. Se fala muito do ministro Benedito Gonçalves, porque ele foi o relator. É só por isso, porque foi ele quem elaborou o teor da decisão, que foi acolhida pelos demais ministros. Agora, o Benedito Gonçalves é um ministro honrado, sério. Eu repilo qualquer afirmação que possa ser colocada contra o ministro Benedito Gonçalves. Nunca teve nenhuma participação, envolvimento político em absolutamente nada. Um homem respeitável, inclusive, que poderia perfeitamente ocupar qualquer tribunal deste país.